Olá, eu sou a professora doutora Erlinda Martins Batista, docente no programa de pós-graduação em Estrito Sensu, mestrado em ensino de ciência e matemática da Universidade Anhanguera, Unidep, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesse evento, o 24º Encontro de Atividades Científicas, online, 24º EAC, vou falar sobre interação e o conceito de comportamento e reação em Vygotsky. Os objetivos da palestra sobre Vygotsky é, no objetivo geral, compreender o conceito de reação e sua relação no comportamento de todas as coisas, seres vegetais, animais e humanos. Como objetivos específicos, pretende-se apresentar as ideias de Vygotsky, a versão de Psicologia Pedagógica, publicada em 2004 pela Martins Fontes, traduzida do russo para o português. E nesta obra, nestes conceitos, como se entende o conceito de reação no contexto animal, vegetal e humano. E ainda interrelacionar com o conceito de interação. Na historicidade de Levi Semenovich Vygotsky, que é o teórico que nós estamos abordando nessa palestra, podemos dizer que ele nasceu em 5 de novembro de 1896, na cidade de Osh, no nordeste de Minsk, da Bielorrússia. Formou-se primeiramente advogado e filólogo, com especialização em literatura no ano de 1917. Lembrando que em 1917 a Rússia estava em revolução. Após a Revolução Russa, ele se formou em psicologia. Psicólogo soviético, portanto, cuja formação multidisciplinar o levou a estudar a psicologia infantil e as suas implicações pedagógicas. Foi reconhecido como o pioneiro da psicologia do desenvolvimento. E após trabalhar com os deficientes mentais na Rússia, em educandário criado por ele, com a equipe de pesquisadores estudando a aprendizagem de crianças com deficiências mentais, e ele estudou, então, medicina com o objetivo de compreender ainda mais os problemas neurológicos das pessoas com esse tipo de deficiência. Ele morreu cedo, em 11 de junho de 1934, aos 37 anos. Vygotsky desenvolveu as suas teorias dentro da abordagem sociocultural. Ele estudou comportamento e reação, e o segundo capítulo de Psicologia Pedagógica, ele define o que é reação. Ele escreve: reação é a ação responsiva do organismo suscitada por um estímulo qualquer. Portanto, reação, a palavra reação, é mais ação, que quer dizer reação, ou seja, ação que segue a outra ação. Refazer uma ação, responder a uma ação. Essa é a definição do termo reação. A observação do comportamento. A ação de um pesquisador não é neutra, porque o objeto reage diante da observação. Sob a observação, todos os movimentos e atitudes do comportamento humano surgem em reação a um estímulo ou algum impulso. Para Vygotsky, há 3 momentos da reação. A percepção, primeiro, a percepção pelo organismo dos estímulos vindos do exterior, denominado momento sensorial. Segundo, a elaboração desse estímulo nos processos internos do organismo, estimulados para a ação por impulso, denominado de momento central, se aplica aos animais superiores e ao homem. E esse movimento está vinculado ao funcionamento do sistema nervoso central. E o terceiro momento, a ação responsiva do organismo, que resulta em um movimento de processos internos, chamado também de movimento motor.
Em todo ato de reação, esses três momentos estão presentes. Então, o ser humano e também os animais possuem reações hereditárias e reações adquiridas. São as primeiras reações na vida de um organismo. As outras reações surgem no processo da experiência pessoal e devem a sua origem não à organização hereditária, mas às peculiaridades, às singularidades individuais da experiência pessoal. No caso do ser humano, a principal diferença entre as reações hereditárias e as adquiridas é que as hereditárias são um capital de movimentos adaptatórios úteis e uniformes para toda a espécie, enquanto que as adquiridas são sumamente variadas e se distinguem por uma extrema mutabilidade e inconstância. As reações adquiridas, extremamente variadas, dependem das singularidades históricas, geográficas, sexuais, individuais e de classe. Na origem das reações hereditárias, Vygotsky afirmou: Darwin explicou a origem dos reflexos no princípio da evolução natural dos organismos vivos, da origem do mundo e do homem. E na base desse princípio está a frase: adapte-se à vida ou morra. Sobrevivem aqueles que, por força de certas causas, se revelam mais aptos à sobrevivência. Só podem conservar direito à vida sob uma constante tensão de todas as forças, com uma ativa evolução das potencialidades adaptativas. Ou seja, com as reações, os organismos, os seres humanos, os seres vivos, eles exercitam, eles se desenvolvem e levam ao máximo aperfeiçoamento possível os seus órgãos necessários e úteis, enquanto que a inércia atrofia gradualmente os órgãos inúteis e não usados. Portanto, a interação ela vai se dar a partir de um meio, e esse meio ele é o fator decisivo no processo de estabelecimento da experiência individual. Vygotsky afirma na página 30 de Psicologia Pedagógica que é a própria estrutura do meio que cria e predetermina as condições das quais depende a elaboração de todo o comportamento individual. Nessa ideia, Vygotsky afirma que o professor não educa a criança, mas é a criança que educa a si mesma na interação com o meio. Mas ele afirma, entretanto, o papel do professor é incomensuravelmente maior, porque esse papel tem a função de organizar o meio didático. O professor é peça fundamental no meio para que haja interação, porque ele propicia essa interação a partir da organização desse meio didático. As referências, portanto, são Psicologia Pedagógica, capítulo 2 de Psicologia Pedagógica, que foi publicado em 2004 pela Martins Fontes. Gratidão.